Salve pessoal. Tem gente que pensa que viajar é ostentar. Tem gente que pensa, vou viajar para fugir de tantos problemas. A gente percebe que a viagem, quando ela não tem um contexto de você buscar crescer interiormente, intelectualmente, crescer como pessoa, sabe? Ela passa a ser uma fuga realmente. Então, toda vez que você. Chesterton dizia que a maior viagem, né, é a nossa viagem interior. Então, toda vez que você viaja com o intuito de trocar experiência, quando você viaja com o intuito de crescer intelectualmente, conhecer pessoas que até na sua própria área de atuação possa te enriquecer com mais sabedoria, com mais conhecimento, quando você busca dentro de cada cidade que você vai uma oportunidade de contemplar a cultura, contemplar os ensinamentos ali daquele povo, trocar experiência, ter momentos também de reflexão, de silêncio, de busca interior, você começa a perceber que viajar é diferente de turistar. O turista ele está sempre, como dizia Chesterton, né? O turista ele está sempre procurando os lugares mais bonitos, os lugares para poder ostentar uma vida que muitas vezes ele nem tem, né? E o viajante não, o viajante ele tem um olhar amplo daquela cidade, daquela comunidade, ele está ali para se enriquecer como pessoa. E o mais importante, o viajante ele quer voltar para uma vida interior, ele quer voltar para o crescimento dele, né, interno. Ele tem uma visão de que a viagem é para tornar ele cada vez melhor e não para ele querer ser melhor que o outro. A viagem tem um contexto de crescimento pessoal, intelectual, espiritual, humano. Quando você viaja, você se torna mais humilde, você se torna uma pessoa muito mais forte, corajosa, muito menos egoísta, porque tudo que você aprende é para você se tornar melhor, para você poder agir no mundo de forma mais sublime, para que você possa trazer para a sua vida, para o seu dia a dia, respostas muito mais inteligentes. Então, a viagem nunca é apenas para você querer ser melhor que ninguém. Pelo contrário, a viagem é para te fazer crescer como ser humano e para quando você voltar para casa, você poder ser ainda melhor. E muitas vezes as pessoas usam totalmente diferente. A viajar te dá uma certa liberdade interior. E muitas vezes as pessoas acham que a liberdade está no exterior, não. Você vê como os apóstolos, eles viajavam para levar Deus para as pessoas e lá naquele local onde ele estava levando algo que ele tinha, que era muito importante, que é levar a palavra de Deus para as pessoas, lá eles também cresciam como pessoa, como ser humano. E, e eles entendiam o contexto daquilo, né? Quando os missionários vieram da Europa para cá, na época do descobrimento, eles eram missionários, eles eram fortes, corajosos, eles tinham uma missão de trazer a igreja para a América e, ao mesmo tempo, eles ajudaram muito, né? Os padres, os jesuítas, foram responsáveis por criar a gramática tupi dos índios, né? Então, assim, apesar deles estarem viajando, levando algo muito importante, espiritualmente, intelectualmente, eles também contribuíam e, de certa forma, eram também enriquecidos com aquela cultura. Então, a viagem, ela nos liberta sim, quando a gente realmente entende qual a função do viajante, não do turista. Por muitos anos
Eu tinha essa visão de turista, né, de ir para os lugares, tirar foto, aquela coisa do feed do Instagram. Não, hoje o mais importante não é o feed do Instagram. O mais importante é o seu interior, é o seu crescimento intelectual, espiritual, e que você possa entender isso, que quanto mais você cresce, quanto mais você viaja com o intuito de crescer como pessoa, crescer intelectualmente, crescer espiritualmente, muito mais livre você será e com muito mais vontade de voltar para sua casa interior, de ser quem você é realmente, de viver cada vez mais o que Deus tem para você, que é a sua própria vida. Você vai entender que viajar é ser livre, mas uma liberdade interior, não exterior. Valeu!